O livro do profeta Jonas, abre lá, por favor, capítulo 1. Nós estamos no mês de campanha de missões mundiais e eu entendo que falar do profeta Jonas é quase que praxe, né? Pode ser que já tenha ouvido várias vezes sobre o profeta Jonas, várias mensagens. É um profeta muito conhecido. Quem é crente já há muito tempo, já cantava musiquinha lá na classe das crianças, fez desenho, fez baleia, não é isso? Umas coisinhas bonitinhas, mas é sempre um aprendizado novo, importante no livro do profeta Jonas. Capítulo 1, nós vamos ler somente os 3 primeiros versículos do capítulo 1. Jonas, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 3. Que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Deus, está diante de nós a leitura da Tua Palavra e pedimos que Tu, ó Deus, fale profundamente conosco. Abre nossos ouvidos e corações para que entendamos a Palavra aqui revelada, para que saiamos daqui edificados pelo Evangelho de Cristo, nome pelo qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. O tema da mensagem dessa noite é Jonas, um missionário improvável. Jonas, obrigado, um missionário improvável. Algumas considerações iniciais do livro do profeta Jonas que eu entendo ser importantes nessa introdução aqui. O livro do profeta Jonas, segundo os estudos mais recentes, uma ideia difícil de datação dele. Ele pode ter sido escrito entre o 8º século antes de Jesus, ou seja, aproximadamente 800 anos antes de Jesus ter nascido, e também pode ter sido escrito até o 6º ou 5º século antes de Cristo, ou seja, 500 anos antes de Jesus. Então é um período longo aí entre o 8º e 5º século. E porque essa difícil datação do livro leva-nos às vezes a uma interpretação diferente, dependendo do contexto, do período histórico do qual aquele que vai fazer a leitura e a interpretação do texto vai apontar. Qual é a linha que o pastor Marco vai seguir aqui? Eu entendo que o livro do profeta Jonas, com toda a dificuldade que se tem de datação, pela própria introdução do livro, embora temos poucas informações desse profeta no próprio texto e historicamente falando, entendo eu que esse livro tem um contexto do 8º século antes de Cristo, ou seja, aproximadamente 800 anos antes de Jesus. Nesse período, ele está próximo dos profetas Elias e Eliseu. Está nesse contexto aí. Então, quando acaba aquele período dos profetas Elias e Eliseu, surge Jonas, dos profetas mais antigos, daquele contexto dos profetas menores, que nós já vimos aqui nas nossas escolas bíblicas dominical, ok? Daquele contexto de 12 livros que compõem os profetas menores. Uma outra coisa importante do livro, geralmente quando a gente lê e lembra do profeta Jonas, o que vem à nossa mente? A baleia. Baleia. Tem jeito. Não é baleia, não, baleia. A baleia, engoliu, foi pela baleia e tal, porque dia teve noite e tal, é o que veio a primeira coisa. E aí a gente acaba perdendo, por causa dessa mentalidade, já meio viciado no livro, isso é terrível. Mesmo para quem prega, quem estuda, é um negócio terrível. Para crente, é um negócio terrível isso. Por quê? A gente já chega para ler o livro já com esse negócio na cabeça. É o quê? É a baleia, pronto, acabou. Baleia. Só que
no texto bíblico, a gente não vai ler essa passagem em particular hoje, tá? Mas não é uma baleia. Pastor. Se fosse a baleia. Tá. O texto bíblico lá não dá a entender que tipo de peixe que é. É um animal marinho. Não dá para definir se é uma baleia. Tá? Mas na historinha com a criancinha, pode falar que é baleia. Não tem problema não tem crise não, tá bom? Pode falar que é a baleiazinha que engoliu lá os homens, tudo bonitinho. Tá? Mas quando a gente cresce um pouquinho, não dá para ficar com a baleiazinha, tá bom, irmão? Fique chateado com o pastor não. Aí o que acontece? Outra coisa que me chama a atenção então, a partir daí, é que o livro do profeta Jonas, que são 4 capítulos apenas, ele tem uma característica diferente dos demais profetas. Quais, pastor? Por exemplo, Jonas é o único profeta no Antigo Testamento, o único que vai pregar o que nós chamamos no Novo Testamento dos gentios. É o único. Todos os profetas do Antigo Testamento, todos eles pregaram dentro. Jonas foi chamado a pregar fora. E isso é um diferencial no livro. A estrutura do livro do profeta Jonas é completamente distinta dos demais profetas. Em que sentido? O estilo literário. Sim, quando a gente faz a leitura rápida, a gente passa batido, não enxerga a beleza do texto, até porque é difícil mesmo a gente ter essa percepção. É natural, tá? Só com estudo mesmo, reflexão, nerd, entendeu? Fica pesquisando esses negócios lendo, tá? Se debruçando com esse negócio. Aí, o estilo literário de Jonas é diferente, por quê? Geralmente os profetas recebem a palavra de Deus e vão denunciar contra alguma nação, vão falar algum pecado interno do povo, sobre a quebra da aliança, ter um certo princípio, algumas regras que vão se repetir nos profetas do Antigo Testamento. Jonas não tem isso. É quase uma autobiografia. É quase o tempo todo ele falando dele, ele conversando com Deus, batendo um lero ali com Deus, conversando e tal, Deus respondendo ele e tal. É quase isso. Tentei partes aqui que são tipo uma poesia, é diferente. A estrutura literária do livro do profeta Jonas é diferente. E aí, voltando à questão da baleia, a gente fica preso nisso e a gente esquece da beleza de que o principal do livro não é Jonas, não é a baleia, não é Nínive, é Deus. Nos 4 capítulos, 4 pequenos capítulos, a centralidade do livro de Jonas é o Senhor, irmãos. E é isso que vai fazer toda a diferença no livro, na vida de Jonas e em tudo. Algo interessante aqui para a nossa reflexão inicial, no livro de Jonas, é um alerta para nós, como igreja, como crente. Tudo obedece a Deus no livro. Menos quem não obedece. A única pessoa que não obedece a Deus no livro. Jonas, o crente. O crente não obedece a Deus. A palavra vem a ele e o crente faz o quê? Foge. Tudo no livro do profeta Jonas. A baleia lá. É Deus que manda lá o peixe engolir. É Deus que envia o profeta. É Deus que faz nascer lá a planta, o vento. Tudo no livro de Jonas, quem dá ordem é Deus. E tudo se curva e obedece. Menos o crente. Crente é difícil, gente. O povo difícil é crente. É o único que não obedece. É o único que não se curva. É o único que desobedece. É o único que dá trabalho no livro. É o profeta. Interessante isso. Um alerta para nós como cristãos, como que eu e você podemos e fazemos muitas vezes a nossa caminhada com o Senhor, o desobedecemos. Recebemos a palavra dele e ainda assim não o seguimos. O texto vai dizer que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te,
vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Até aqui, quero só falar do primeiro versículo aqui. Lá em 2 Reis, no capítulo 14, se puder abrir, 2 Reis, volta um pouquinho a sua Bíblia. Vamos passear um pouquinho na Bíblia hoje, só um pouquinho só, irmãos. 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, nos dá uma informação importante a respeito do profeta aqui. 2 Reis 14, 25, que diz assim: restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Hefer. Essa cidade ficava próxima de Jerusalém, e mais precisamente de Nazaré. Vamos fazer um link, ainda dando spoiler já. Dando spoiler. O significado do nome de Jonas: pomba. Interessante isso aqui. Jesus é de qual cidade, irmãos? Nazaré. Jonas é perto dessa mesma cidade. Ele profere uma profecia aqui no período do 8º século, por isso a minha defesa aqui inicial do livro ter sido escrito nesse contexto histórico, 800 anos antes de Cristo. Quem era o rei de Israel nesse contexto aqui? Era Jeroboão II. Quem conhece um pouquinho da história dos reis de Israel, esse período foi o mais próspero, o mais abençoado do Reino do Sul. O melhor. E o profeta, que havia sido usado por Deus, Jonas, havia dito o que iria acontecer. E de fato, sendo ele um profeta, um homem de Deus, tudo aquilo que ele havia predito ocorreu. Só que, um pequeno detalhe, depois vocês leem uma história completa, esse rei, assim como os demais, aquela tônica que se repete constantemente no livro de Reis, pelo menos a maioria deles, se não quase todos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E foi exatamente o que ele fez. Nesse contexto, o que vai acontecer? Esse grande império que está se levantando vai surgir, chamado Assíria, e vai dominar, que é a capital Nínive, vai dominar Israel, vai invadir, vai conquistar. E ao fazer isso, esse povo era extremamente perverso, sanguinário, tal ponto que o profeta Naum, volta lá agora, um pouquinho a sua página, sai de Jonas, sai de 2 Reis, dá um salto aí, bacana o profeta Naum, capítulo 3, Naum, capítulo 3, do verso 1 ao 4, para a gente entender o porquê que Jonas não queria ir de jeito nenhum para Nínive. A gente começa a entender o porquê que Jonas, não vou lá, não adianta, eu não vou. Olha só o que o profeta Naum, que é um contemporâneo de Jonas, vai dizer da cidade de Nínive. A palavra de juízo do profeta. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de transpassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Veja o cenário
do que era essa cidade, essa nação de Nínive. Há dados históricos importantes que vão relatar que métodos de tortura terríveis foram criados pelos ninivitas, como o esquartejamento, como o empalamento. É isso aí que você pensou mesmo. Métodos terríveis de tortura, onde eles pegavam os prisioneiros e faziam isso em praça pública. Cadáveres, corpos amontoados. Quem lembra assim do filme 300, antigo? Tem uma cena lá terrível, né, do filme, que de batalha, que tem vários corpos que vão sendo o quê? Empilhados, um em cima do outro, no campo de batalha. Visualize no filme, você visualiza isso, imagina você sabendo, no caso ele sendo um hebreu, sabendo da perversidade dessa nação, se ele iria pregar a mensagem de salvação para aquele povo lá. De jeito nenhum. Eu não vou não, Deus. De jeito nenhum. Eu não vou. O mais curioso, irmãos e irmãs, é que ele pega aqui no texto uma embarcação. O texto vai dizer: Deus manda ele ir à grande cidade de Nínive, clamar contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aí Jonas, recebendo a palavra, se dispôs, mas para fazer o quê? Fugir da presença do Senhor, como se isso fosse possível. Mas ele achava que podia fazer isso. Vou fugir da presença do Senhor. E ele vai para Tarsis, tendo descido a Jope, uma região marítima ali. Tarsis, alguns entendem que não é literalmente um local, mas uma zona portuária. Trazendo para os dias de hoje, vamos contextualizar, é como se fosse aqui no Rio de Janeiro, Porto, Sepetiba, quer dizer, mais próximo da gente aqui, um lugar marítimo, de embarcação, tal. E não um local em si. Faz muito sentido quando a gente lê o texto no livro do profeta Jonas todo. Veja, Jonas, ele pega a embarcação, ele vai para Tarsis, que ficava aproximadamente, irmão, só para você ter uma ideia, 800 quilômetros de onde ele estava. Eu acredito que seja mais ou menos umas 2 vezes daqui a São Paulo. 800 quilômetros. Mais ou menos. Tipo, 2 vezes. Você vai, volta e volta de novo. 800 quilômetros. Não satisfeito, isso até a cidade de Jope, a região marítima. 800 quilômetros. Ele queria fugir da presença do Senhor. Ele queria tanto fugir da presença do Senhor, que ele pega a primeira embarcação, o texto diz que ele pagou para fugir da presença do Senhor, ele pagou a passagem da embarcação, aí ele vai no sentido de Tarsis, que hoje seria situado lá na Espanha. Ele atravessou, irmãos, ou pelo menos queria atravessar, essa é a intenção dele, o mar Mediterrâneo. A gente não tem um mapa aqui, não dá para ter uma ideia da distância, mas onde ele estava até Jope, 800 quilômetros. De Jope até Tarsis, 3.000 quilômetros, irmãos. Mais distante ainda. Tamanho desespero. Eu não vou. Ele não queria ir de jeito nenhum para onde Deus havia mandado ir. E muitas vezes nossa caminhada cristã também é assim. Por isso que ele é um missionário improvável. Porque ele faz de tudo para fugir da presença do Senhor, se distanciar de Deus, de anunciar a palavra que Deus havia dado para ele. Veja, ele pega essa embarcação e começa a fugir da presença de Deus, conforme diz o texto. Embarcou nele, no verso 3, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Interessante esse estilo literário de Jonas, do profeta,
como que nesse verso 3 aqui, quantas vezes algumas palavras se repetem, reforçando a ideia daquilo que o profeta Jonas queria fazer. Porque a primeira parte diz Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. E no final ele pega a embarcação e termina para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O texto bíblico, de maneira didática, inspirado por Deus, faz questão de nos ensinar aqui, de maneira profunda até, o desejo do coração do profeta de sumir da presença de Deus, de fugir da presença dele, do chamado de Deus para a vida dele. E muitas vezes eu e você agimos da mesma forma. Veja, ele foi chamado por Deus como o profeta, no Antigo Testamento, a sair da sua zona de conforto, como foi falado aqui, a pregar a mensagem de salvação, de esperança, que nós chamamos de gentios, que até então tudo circulava dentro da nação de Israel. E quando Deus nos chama para ir para fora, na verdade, Deus não está inventando a roda, irmãos. Por quê? Quando nós nos lembramos, no Antigo Testamento, do chamamento de Abraão, começa a fazer todo sentido para nós. Porque quando Deus os separa de uma terra estrangeira, isso está no capítulo 11 de Gênesis, lá no finalzinho, uma cidade pagã, Deus os chama, faz promessas a Abraão, estabelece um pacto, estabelece uma aliança com ele, de que as famílias, as nações seriam benditas por causa dele. Ou seja, desde o início, o chamamento do Senhor, diz respeito a missões, sempre esteve presente, irmãos. Porque o maior missionário de todos é o próprio Deus. Deus está em missão o tempo todo, igreja. Chamando povos de todas as tribos, línguas e nações ao arrependimento, por meio da sua santa e gloriosa palavra. Amém. O livro do profeta Jonas é um dos livros que muitos críticos, teólogos liberais, e que é isso, pastor? Abre e parece rápido aqui, mas é muito sucinto aqui. São cristãos, teólogos, estudiosos da Bíblia, que não acreditam em questões sobrenaturais, miraculosas, conforme relatado no escrito bíblico, de maneira sucinta aqui. Tá? Eles não vão acreditar e vão debochar do livro do profeta Jonas. Lembra que eu falei, temos pregando na parte da manhã, sobre Gênesis. E quando a gente lê Gênesis 3, a gente com uma cobra que fala, a gente ri, parece fábula. Aí vem aqui Jonas. Bom peixe que morreu um cara, o cara ficou até diabo. Quer acreditar nisso, pastor? Em pleno século XXI, eu sou estudado, estou na faculdade, pastor. Eu tenho doutorado, eu tenho PhD, pastor. Eu só quero que eu acredite que o homem foi engolido por um peixe lá, balendo negócio qualquer lá, e ficou vivo 3 dias, 3 noites, e está vivo. Para! Isso é uma lenda, isso é um mito. Se alguém inventou. Aí você lê lá Gênesis, capítulo 3, a cobra falou. Pastor, se eu quer que eu acredite que a cobra, a Bíblia ficou falando. Isso é mentira, isso é lenda, isso é uma fábula, isso é igual a historinha dos 3 porquinhos. Irmão, o irmão está fazendo assim, não concordo com isso não, gente. Tu vê a pessoa fazendo assim, é mesmo, pastor, realmente, eu não concordo com isso não. Não concordo com isso não. Tá? Não é isso não. O relato bíblico, irmãos, do profeta Jonas é curiosíssimo. Assim como de Gênesis. Os textos mais críticos, mais tensos do Antigo Testamento são aqueles que Jesus usa para falar a respeito de si mesmo. Jesus, no Novo Testamento, quando cita o profeta Jonas lá em Mateus capítulo 12, e depois em Lucas também, texto correlato, ele vai citar a história de Jonas não como algo que nunca tivesse acontecido, mas como algo real, como algo histórico. E vai usar um exemplo profundo que é central para a nossa fé, irmãos. Ele vai comparar o relato do profeta Jonas ter ficado 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe
com a sua ressurreição, irmãos. Com a sua morte e ressurreição. Assim como Jesus ficou 3 dias, 3 noites morto e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, ele usa esse mesmo exemplo do profeta Jonas, que ficou 3 dias, 3 noites dentro do grande peixe e ficou vivo, para falar dele, Jesus. Acho muito curioso, irmãos, isso aqui, da parte de Jesus, para falar de Jonas. Por quê? Se eu não creio, irmãos, no relato de Jonas como algo factível, algo real, algo histórico, eu também, por coerência, não posso crer que Jesus ressuscitou o terceiro dia dos mortos, porque racionalmente falando isso é impossível, irmãos. Isso é loucura. Ou a gente crê nesse negócio, ou para tudo, desce no play, irmãos. Veja então que, assim como esse texto, em Gênesis também capítulo 3, Jesus utiliza para falar da relação entre homem e mulher. Ele fala de Gênesis 3, irmãos. Em Mateus 19, quando ele vai falar do casamento, quando vai falar da união entre homem e mulher, ele usa Gênesis 3. Veja então que esses relatos bíblicos tensos, difíceis até de se acreditar, isso não é um problema do texto bíblico. É incredulidade nossa, irmãos. É um problema de incredulidade. E o próprio Cristo, ao citar o profeta, ele ratifica não somente a historicidade desse profeta, que de fato existiu no tempo, na história, assim como a história dele foi real, como aquilo que ele, Jesus, iria realizar na sua morte e ressurreição, também era verdadeiro, irmãos, porque só existe fé cristã, só existe cristianismo, só existe eu e você estarmos aqui nessa noite, nesse domingo de março, por causa da morte e da ressurreição de Cristo, irmãos. Se a gente não crê nisso, não tem fé, não faz sentido nenhum a gente estar aqui. O propósito de estarmos reunidos é porque Cristo de fato morreu e ressuscitou o terceiro dia, irmãos. E por isso nós pregamos essa palavra, por isso fazemos missões, por isso cremos que o poder do Evangelho nos é suficiente para gerar arrependimento, para regenerar o coração endurecido. Precisamos, irmãos, então sair da nossa zona de conforto para poder fazer algo e obedecermos a Deus. Jonas não queria obedecer. Jonas foge. Interessante aqui no texto, e fazendo sempre link, tem procurado fazer esses links com o Novo Testamento, para a gente ver como que a Bíblia ela se complementa, Novo e Antigo, só faz sentido por esse complemento, essa conexão entre esses dois testamentos, para a gente ter um aprofundamento e uma leitura mais apurada. No Novo Testamento, em Atos, capítulo 10, tem um relato muito interessante sobre Pedro, que vai fazer conexão com isso que ele está dizendo aqui. É quando Pedro, um judeu, ok? Assim como um hebreu, Jonas, ele recebe, veja, Pedro está num lugar chamado Jope, mesmo, lugar, zona portuária, marítima de Jope. Cornélio, abre lá, terminou esse negócio, só acredito que se estiver lendo. Eu quero ler esse negócio, professor. Abre lá, Atos 10, rapidinho. Estou caminhando para o final já. Agora passa rápido. Eu não quero cansar os irmãos. Atos 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus. O que é isso? Ele era um gentio que cria em Deus, mas que não havia e não seguia os rituais judaicos.
É isso. Essa expressão temente a Deus. Com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Eis fixando nele os olhos e possuído de temor perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que é quem? Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência é situada à beira-mar. Aí a gente entende por que a cidade ali é uma marítima. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Até aqui. O que vai acontecer no capítulo 10, irmãos? Deus fala com o gentio. O gentio. Até então, nesse contexto aqui, de Atos, os apóstolos, aqueles que continuaram a mensagem, a pregação do Evangelho, eles estavam circunscritos somente em Jerusalém, ali, no mundinho deles, como muitas vezes nós fazemos, ficamos fechados na nossa bolha, ali no nosso mundo. Tá? E aí, Deus fala a Cornélio, dá uma visão para ele, e diz para que ele enviasse lá 2 de seus soldados, 2 de seus servos, até a cidade de Jope, para procurar Pedro. E eles vão e acham Pedro no decorrer da narrativa bíblica aqui. Pedro também é acometido de um sonho. Vocês sabem muito bem, resumidamente a história. Ele fica espantado com aquele sonho porque Deus manda ele comer animais que eram considerados impuros para o judeu. Deus não apenas diz isso, mas fala: mata e come esse negócio aí. O sonho não, faz olha o Jonas aí. Olha o Jonas, não vou não. Porque eu não sou impuro. É um texto isso, gente. Que você lê, eu não sou impuro. Fazer um paralelo com Jonas. Eu não sou impuro como os ninivitas, Senhor. Eu vou lá pregar para eles? Não vou não. Eles que se lasquem, eles que vão tudo para o inferno. Eles que morram. O problema é deles. Não vou lá não. Não me misturo com essa gentalha. Não me misturo com essa gentalha. Entende? Pedro tem a mesma atitude. Só que depois, a mente de Pedro abre, quando ele está na casa pensando, meditando, refletindo, remoendo aquele negócio. Caramba, Deus mandou fazer isso, que coisa esquisita. Deus fala com ele de novo, o anjo vai lá e fala assim: chegaram os 2 homens para falar contigo agora. Abre a porta, que está lá. Abre lá para eles. Ele vai, ele conta a história, tá toda, e aí tudo muda na cabeça de Pedro. Ele entende, a partir dessa experiência que ele tem, no decorrer do capítulo 10, se leiam com calma, que a mensagem do Evangelho não era somente para os judeus, mas também para os gentios, para os de fora. Cesareia, irmãos, o que era Cesareia? Era uma vila marítima, pagã, que pertencia a Roma, nesse contexto aqui. Olha a similaridade dessa narrativa, vou fazer uma comparação aqui, com a de Jonas, rapidamente. Jonas, hebreu, nacionalista, ao perigo do nacionalismo, não, eu sou patriota. Abro de parênteses rápido. Como que esse nacionalismo nos cega a pecar, porque isso olhava para dentro. Não conseguia, Jonas não conseguia olhar para fora, assim como Pedro, só olhava para dentro. Não sou judeu, eu sou hebreu, não vou me misturar com gentios, eles não prestam. Deus é só nosso, é só aqui, só para Israel. Deus no Antigo Testamento está dando uma prova aqui para Jonas que ele é o Senhor de tudo e de todos, irmãos. E que ele deseja e alcança povos de todos os lugares desse mundo. Não há barreiras para o nosso Deus, irmãos. Há barreira para a gente.
Nós colocamos barreiras. Por causa dos nossos preconceitos, dos nossos medos, nós colocamos barreiras. Nós colocamos. Deus não. Deus quebra barreiras. Como Jesus fez, irmão. Quantas barreiras Jesus quebrou? Jesus conversou com a samaritana, olha só. Na beira do poço. Ih, Jesus, não preste esse homem não. Conversou com a mulher nesse horário. Samaritana. Já foi casada mais cerveja. A fama da mulher. Jesus está ali conversando com ela. Imagina, Jesus passa e vê alguém assim. Conversar com a mulher ali nessa hora? Não. Não. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Não é assim que a gente faz? A gente faz isso, irmão. Alguma coisa tem. Fizer isso com Jesus, vai fazer com a gente? Faz. Eles fazem. Nós fazemos isso, irmão, o tempo todo. Essa cidade, Pedro está em Jope, 50 quilômetros de distância de onde ele estava. Ele vai bem menos, né, do que 800, né? Muito menos. Mas o comparativo aqui, irmãos, é pensarmos como eu e você precisamos romper barreiras. As nossas próprias limitações, os nossos preconceitos, dos quais Deus não tem. Por isso que as Escrituras vão dizer que Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Não importa se você é pobre, se você é rico, se você é pretinho, se você é branquinho, se você é amarelinho, se você é japonês, se você é africano, se você é europeu, não importa. Deus não tem essas barreiras, irmãos. Quem tem somos nós. E temos visto isso cada vez mais. A tensão nesse período todo de guerra que a gente está vendo, quantos preconceitos estão sendo levantados ali? Que às vezes a gente não para perceber. As pessoas gostam de receber refugiados, mas que são parecidos com eles. Gente parecida comigo. Vê? Refugiado nigeriano chegando lá. Difícil. Estou falando que não tenha. Estou dizendo que não tem. Não é isso? É mais difícil. Porque nós, a Europa, é um berço de guerra, de preconceito, de tudo, irmão. A gente imagina ali, quando vai estudar a história um pouquinho. Porque o ser humano é assim, irmãos. O pecado, quando a gente fala da doutrina do pecado, eu falo isso aqui, o pastor Cristiane fala isso aqui, a pastora Juliana fala isso aqui, os demais que aqui pregam falam isso aqui. Isso é real, irmãos. Quando eu falo que o pecado habita em nós, isso é verdadeiramente real. Então os pecadores agimos com o pecado das mais variadas frentes e esferas. Deus está quebrando aqui no Antigo Testamento e no Novo, com a história de Pedro, barreiras étnicas, sociais e políticas. Ao enviar Jonas a pregar em Nínive, uma cidade que a gente leu, sanguinária, gente perversa, gente terrível, gente que ele odiava, ele sabia que os seus parentes sofreram muito na mão dos ninivitas. Deus está quebrando paradigmas, como faz hoje conosco, irmãos. Não nos deixemos ser dominados pelos nossos preconceitos, pelas nossas próprias limitações, que hajamos conforme Deus nos usa para agir, ouvindo, obedecendo a sua palavra. O texto lá de Jonas, que termina aqui, quanto mais você vai ler o livro, mais fundo do poço ele vai chegando, mais ele vai descendo. Ele está na embarcação. Essa coisa dá vontade de rir, irmão, quando você lê o texto. Você ri. Tamanho o sarcasmo, assim, a ironia do texto. Quem clama a Deus no primeiro momento no livro de Jonas é o crente? É o descrente. Está na embarcação.
É o descrente, irmão, que clama a Deus. Que o crente está onde? No porão. Tá. Soneca. Sonequinha. No meio, irmão. São os ímpios que vão lá para chamar ele. Acordar ele. E que diz, cara, a culpa é tua, cara. Você está desobedecendo o teu Deus. E por isso a gente está sofrendo aqui nessa embarcação. A gente vai morrer por sua culpa. Olha só, irmãos, que ironia. Faz piada isso. Mas é real. Quando eu e você desobedecemos a Deus, não cumprimos o que Deus quer que façamos, quem está ao nosso redor sofre, irmãos. Sofre. Padece. E o mais curioso no texto é que são eles que pedem para que, lança ele no mar, lança esse miserável do mar. Lança ele, olha que fora. É lançado no mar um texto que já conhece de cor e salteado. Que fica de aplicação para nós hoje. Não sejamos desobedientes a Deus, irmãos. Porque quanto mais desobedecemos ao Senhor, mais no fundo do poço a gente vai. Jonas pegou um caminho 800 quilômetros distante para Jope. Não satisfeito, foi mais distante ainda, queria fugir mais 3.000 quilômetros, só se afastando, irmãos. E Deus vem, cara, você está dando um trabalho, mas eu te quero na minha obra, assim mesmo. Deus nos quer na sua obra, apesar de nós sermos como somos, irmãos. Pecadores. Gente difícil, coração duro muitas vezes, teimosos, desobedientes. Nós damos trabalho muitas vezes, irmãos, uns aos outros, como irmãos, como crentes, porque desobedecemos a Deus. Deus fala, a gente não obedece. Deus fala, a gente foge da presença dele. Deus fala de novo, a gente vai para mais distante da presença dele, achando que isso é possível. E ele conhecia a palavra, é um profeta, irmãos. Ele conhecia a palavra. Veja, o mesmo homem de Deus que deu a palavra era o mesmo que agora estava fugindo de Deus. Como que eu e você oscilamos, né, na nossa fé muitas vezes? Temos esses altos e baixos, agimos de maneira impensada. Não ajamos assim. Sejamos obedientes ao Senhor. Feche seus olhos.